Maria abriu a última caixa de papelão com um suspiro de cansaço. Desde que seus pais haviam falecido no acidente, ela se sentia como uma sombra de si mesma, movendo-se mecanicamente pelos dias. A casa, agora vazia, ecoava com as lembranças de uma vida que parecia tão distante. O cheiro de madeira antiga misturado com um leve odor de mofo a rodeava, enquanto os últimos raios de sol se filtravam pelas janelas empoeiradas. Dentro da caixa, havia uma coleção de álbuns de fotos antigas, com capas desbotadas e cheias de marcas do tempo. Ela sabia que, inevitavelmente, teria que revisitar o passado. Guardar os álbuns parecia adiar o inevitável, como se ignorar as memórias pudesse afastar o peso do luto. Maria puxou o primeiro álbum, os dedos correndo pelas bordas desgastadas, sentindo a textura do tempo. Sentou-se no chão da sala com as pernas cruzadas e começou a folhear as páginas, observando rostos sorridentes de festas e reuniões familiares. Pequenos fragmentos de felicidade congelados no papel fotográfico. Seus pais apareciam em várias fotos, sempre com aquele sorriso amoroso que agora ela sabia que nunca mais veria. Então chegou a uma fotografia que parecia diferente. Era uma foto de um piquenique familiar, tirada em um parque durante uma tarde ensolarada quando ela tinha cerca de 10 anos. Lembrava-se daquele dia com uma clareza surpreendente. Seus pais, tios e primos estavam todos ali, rindo e brincando. No centro da foto, ela e seu irmão mais novo, Daniel, sorriam, segurando um balão. Porém, algo no fundo da foto chamou sua atenção. Entre as árvores, uma figura parecia estar de pé, mal visível entre as sombras. Não era ninguém que ela reconhecesse. Estava distante, mas sua presença transmitia uma sensação estranha, desconfortável. Maria franziu o senho e aproximou o rosto da foto, tentando identificar se era apenas um jogo de luz e sombras ou algo mais. Talvez um pedestre qualquer que passava no momento da foto. No entanto, ela não se lembrava de ver alguém assim no dia. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo naquela figura que a incomodava profundamente, mas ela decidiu ignorar. Afinal, o luto já a deixava emocionalmente vulnerável. Colocou a foto de lado e continuou folheando as páginas. Mas a sensação de desconforto persistia, como se a figura na foto estivesse de alguma forma se aproximando dela. Enquanto a noite caía, a sala foi se preenchendo com sombras longas e silenciosas. O som de uma porta batendo no andar de cima a fez saltar, mas era apenas o vento. De qualquer forma, já era tarde, e Maria decidiu que era hora de parar. Colocou os álbuns de volta na caixa e a empurrou para o canto da sala. O sono parecia uma boa ideia para fugir daquela leve sensação de inquietação que a foto lhe trouxera. Na manhã seguinte, Maria foi novamente atraída para a fotografia. Ela tentou ignorar, mas algo em seu subconsciente a instigava a rever aquela imagem. Havia algo errado. Sentada à mesa de jantar, com o café ainda quente em mãos, ela segurou a foto novamente. Desta vez observou com mais atenção, e então viu algo que fez seu coração acelerar. A figura parecia estar mais próxima. Ela piscou, incrédula, examinando a foto de perto, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não havia. A figura, agora claramente uma pessoa, estava alguns passos mais à frente, com os contornos mais visíveis. Sentiu-se sufocada pela impossibilidade do que via. Talvez fosse sua mente, ainda fragilizada pela perda dos pais, pregando uma peça. Talvez sua imaginação estivesse exagerando a presença da figura. Sim, tinha que ser isso. Não havia como uma fotografia mudar por si só. Determinada a entender o que estava acontecendo, Maria pegou seu celular e tirou uma foto da imagem original, ampliando-a para analisar os detalhes. A figura parecia vestida com roupas antiquadas, mas o rosto ainda estava encoberto por sombras. O que antes poderia ter sido ignorado como uma mancha, agora assumia uma forma humana. Ela pensou em ligar para sua tia-avó, a única parente ainda viva daquela época, mas hesitou. O que diria? Tia, você lembra de uma pessoa estranha no piquenique de 25 anos atrás? Parecia ridículo. Guardou o telefone e a foto, forçando-se a deixar de lado aquilo por enquanto. O resto do dia passou lentamente, enquanto Maria tentava focar em outras tarefas para esquecer a fotografia perturbadora. No entanto, à noite, enquanto ela se preparava para dormir, os pensamentos voltaram. Fechou os olhos, mas as sombras em sua mente tomavam a forma daquela figura, aproximando-se lentamente. No meio da noite, Maria foi acordada por um som estranho, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Ela se levantou, com o coração batendo forte, e foi até a sala de estar. A luz da lua iluminava fracamente o cômodo, e tudo parecia em ordem.
Porém, quando seus olhos caíram sobre a mesa onde havia deixado a fotografia, ela parou de respirar por um momento. A foto, que antes estava numa pilha de papéis, agora estava sozinha, bem no centro da mesa. Era impossível. Ela se lembrava claramente de tê-la guardado com os outros álbuns. Cautelosa, aproximou-se e pegou a imagem. A figura estava ainda mais perto. O corpo já estava quase à altura das pessoas na foto. E agora parecia encará-la. Maria soltou a fotografia com um sobressalto, sentindo uma onda de pânico tomar conta de seu corpo. Alguma coisa estava muito errada. O silêncio da casa parecia mais opressor naquela manhã. Maria mal dormira depois do episódio da noite anterior. A imagem daquela figura misteriosa ainda estava fresca em sua mente, e o ar parecia denso, como se algo invisível estivesse pairando ao seu redor. Tentou se convencer de que tudo não passava de uma coincidência, um jogo de luzes e da sua própria imaginação, mas o medo persistente era difícil de ignorar. Ela olhou para a foto novamente, relutante em tocar nela. A figura, agora mais nítida, parecia observá-la diretamente, mesmo sem um rosto claramente definido. A inquietação começou a se transformar em uma espécie de obsessão. Algo naquela imagem parecia estar clamando por sua atenção. Algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. Maria decidiu sair de casa por algumas horas, afastar-se daquela atmosfera sufocante. Dirigiu até o cemitério onde seus pais haviam sido enterrados, buscando conforto na proximidade deles. O vento frio soprava suavemente entre as árvores, trazendo consigo lembranças de sua infância. Sentou-se em frente às lápides, como costumava fazer desde o funeral, e deixou as lágrimas fluírem. Era um misto de tristeza e confusão. A casa, com todos os objetos e memórias, parecia mais viva do que nunca, como se tentasse, de alguma forma, puxá-la para um abismo de lembranças e segredos que não pertenciam apenas ao passado. "Por que vocês foram embora tão cedo?" murmurou, como se seus pais pudessem ouvi-la. O silêncio respondeu. O luto ainda a esmagava, e por mais que ela tentasse se recompor, havia uma ferida que o tempo não curava. Sua mãe sempre foi a âncora emocional da família, e seu pai, o pilar da segurança. Agora, sem ambos, Maria sentia-se à deriva, sozinha com uma casa que parecia cada vez mais hostil. E havia também Daniel, o irmão que ela nunca encontrara. Seu irmão desaparecera quando ela tinha 10 anos, o mesmo período em que a fotografia fora tirada. Era uma ferida aberta que nunca se fechara. O caso foi investigado por meses, mas sem pistas, sem corpo, sem respostas. Um mistério que corroeu sua família lentamente até os pais começarem a se desintegrar emocionalmente. Pensar em Daniel trazia uma onda de culpa, como se ela tivesse falhado em protegê-lo de alguma maneira. Desde então, a casa nunca mais fora a mesma. De volta à casa naquela tarde, Maria começou a revisitar outros álbuns de fotos, buscando distração e talvez algum tipo de explicação para o que estava acontecendo. O que mais a perturbava era que, apesar da presença da figura na foto do piquenique, ela não conseguia se lembrar de absolutamente nada em comum naquele dia. Não houve qualquer incidente, ninguém estranho nas redondezas. Como aquilo podia ser possível? Folheando mais fotos antigas, Maria teve um calafrio quando notou algo perturbador. A mesma figura aparecia em outras fotos. Em aniversários, reuniões de família, até mesmo em uma foto do casamento de seus pais, sempre nas sombras, sempre à distância, mas sempre presente. À primeira vista era fácil ignorar, mas agora que sabia o que procurar, não conseguia mais desviar o olhar. "Não pode ser", sussurrou, sentindo o pânico crescer. Ela começou a espalhar as fotos pelo chão, tentando encontrar um padrão. A figura estava sempre nas sombras, à margem da imagem, como se estivesse observando a família sem ser notada. Suas mãos tremiam enquanto passava por dezenas de fotos. E em todas elas, aquela presença sombria. Como se alguém estivesse de fato presente em cada momento importante da sua vida, mas de uma forma invisível, oculta à percepção. A cabeça de Maria girava com teorias. Seria possível que alguém estivesse stalkeando sua família por décadas? Mas isso não fazia sentido. A pessoa na foto não parecia mudar com o passar dos anos. Era como se fosse sempre a mesma figura, presa naquele mesmo instante. O medo começou a se misturar com uma profunda angústia. Havia algo de profundamente errado não apenas com as fotos, mas com o que aquelas imagens simbolizavam. Era como se o tempo estivesse distorcido, como se sua família estivesse de alguma forma sendo observada ou marcada por aquela entidade misteriosa.
Sem saber mais o que fazer, Maria pegou seu celular e tirou novas fotos das imagens alteradas, tentando documentar cada detalhe da presença daquela figura. Ela precisava de evidências. Precisava de algo concreto para confrontar a estranheza que parecia crescer ao seu redor. Mas à medida que revisava as fotos no celular, sua respiração ficou presa. As fotos digitais não mostravam a figura. Apenas as impressões antigas a continham. O choque a atingiu como um golpe. Como era possível? Ela observou com mais atenção, conferindo cada foto que havia tirado. Nada. Nenhuma sombra. Era como se a figura só existisse nas fotos originais. O pavor subiu pela espinha de Maria como uma corrente elétrica. Era isso. Algo dentro das fotos estava vivo de alguma forma, algo que não deveria estar lá. E ela era a única que podia vê-lo. Naquela noite a inquietação se transformou em terror puro. Maria foi para a cama, mas os pensamentos não paravam. Sua mente estava em constante atividade, revivendo cada detalhe da figura, cada presença oculta nas fotos. Fechava os olhos e via a silhueta, sempre nas sombras, sempre se aproximando. Nos sonhos a entidade ganhava vida. Ela caminhava pelo parque do piquenique, vendo sua família feliz, despreocupada, mas a figura estava lá, sempre um passo atrás, silenciosa, sem ser notada por ninguém, exceto por Maria. No sonho ela tentou correr, avisar a todos, mas sua voz não saía. As árvores ao redor começavam a se inclinar, as sombras se alongavam, até que a figura estivesse diretamente atrás dela. Maria acordou com um grito preso na garganta, o coração disparado. O quarto estava escuro, mas algo parecia diferente. Ela ouviu um leve ruído, algo como um sussurro abafado, como se alguém estivesse falando, mas de muito longe. Sua mente lhe dizia que não havia ninguém ali, que era apenas sua imaginação, mas seu corpo estava em alerta total. Ela se levantou da cama com a respiração pesada e cautelosamente andou até a sala. Tudo parecia em ordem, mas a foto do piquenique ainda estava lá, no centro da mesa. Ela não conseguia desviar os olhos. A figura parecia ainda mais próxima agora, quase saindo das sombras. Era um ser humano ou algo completamente diferente? Foi então que ela sentiu uma presença atrás de si, como se algo frio e faminto estivesse observando, esperando o momento certo para agir. O frio na nuca de Maria a paralisou por um momento. Ela estava imóvel, com o coração pulsando em seus ouvidos. Não ousava se virar. A sensação de que algo a observava tornou-se insuportável. Ela fechou os olhos, tentando regular sua respiração, mas o pânico já havia tomado conta de seu corpo. O ar ao seu redor parecia mais denso, e o silêncio da casa era perturbador. Quando finalmente criou coragem, virou-se bruscamente. Nada. A sala estava vazia, mas o desconforto persistia. Sentindo-se completamente exposta, Maria correu até a cozinha, pegou uma faca da gaveta e voltou para a sala, tremendo. Sua respiração estava entrecortada, e o coração ainda batia descontrolado, mas a faca em sua mão oferecia algum conforto, por menor que fosse. Ela olhou novamente para a fotografia. A figura agora estava claramente fora das sombras, à frente das árvores. A aproximação parecia impossível, mas a prova estava ali. Cada vez que ela olhava, a figura avançava mais um passo, como um predador à espreita. Preciso de respostas, murmurou para si mesma. Não havia mais como ignorar o que estava acontecendo. A obsessão por entender a natureza da figura era agora sua única prioridade. Ela sabia que algo estava profundamente errado com as fotos, e talvez até com sua própria mente. Decidida, pegou o telefone e ligou para sua tia-avó, Elisa, a única pessoa viva que poderia saber algo sobre as fotos. Alô? A voz da tia-avó soou distante, frágil. Tia Elisa, sou eu, Maria. Desculpe ligar assim de repente, mas preciso falar com você sobre algumas fotos antigas que encontrei. Houve uma pausa. A respiração de Elisa ficou pesada do outro lado da linha. Fotos? Do quê? Sua voz parecia hesitante. Eu estava olhando fotos do piquenique que fizemos quando eu era criança. Lembra? Acho que foi em 1995. Tem algo nelas, uma pessoa, uma figura que não consigo identificar, alguém que aparece no fundo de várias fotos. Você se lembra de alguém estranho naquele dia? O silêncio do outro lado da linha foi mais longo dessa vez. Maria mordeu o lábio, esperando ansiosa por uma resposta. Não havia ninguém estranho naquele piquenique, Maria. A voz da tia Elisa saiu tremida, quase como se ela estivesse escondendo algo. Por que você está perguntando isso? Porque essa figura, ela está em várias fotos, e não me lembro de ter visto ninguém assim. E o pior é que parece que está se aproximando em cada foto que olho. Preciso entender o que está acontecendo.
Do outro lado da linha, Maria ouviu um leve choro, como se Elisa estivesse lutando contra memórias antigas e dolorosas. Essa figura, a tia finalmente começou, hesitante. Não é uma pessoa, Maria. Não no sentido em que pensamos. Eu não devia ter te deixado sozinha com aquelas fotos. Não depois de tudo o que aconteceu com Daniel. O nome de seu irmão a atingiu como um soco. O desaparecimento de Daniel nunca havia sido esclarecido, e a simples menção de seu nome trouxe de volta todas as lembranças sombrias daquela época. O mistério de seu desaparecimento havia sido como uma sombra pairando sobre a família, e agora parecia estar se entrelaçando com os segredos das fotos. O que você está dizendo? O que isso tem a ver com Daniel? Maria perguntou, com a voz trêmula. Não sei como te explicar, mas depois que ele sumiu, começamos a notar a presença dessa figura nas fotos. Eu vi. Seus pais também viram, mas ninguém sabia o que fazer. É como se aquela coisa estivesse nos observando, esperando. Elisa soluçou do outro lado da linha. Tentei avisá-los, mas eles se recusaram a acreditar no que viam. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mente lutava para aceitar a verdade implícita nas palavras de sua tia. O que você quer dizer com aquela coisa? Quem ou o que é isso? A angústia na voz de Maria era palpável. Não sei ao certo, respondeu Elisa, com a voz quase inaudível. Mas isso começou muito antes, com a sua bisavó. Ela sempre dizia que havia algo errado com as fotos da família, algo que as perseguia. Uma maldição, talvez. Isso nunca foi levado a sério, mas eu vi. E depois de Daniel eu vi de novo. Sua mãe, ela não queria acreditar. Achou que era o luto me enlouquecendo, mas não era. As peças começaram a se encaixar na mente de Maria. Seu irmão desaparecido, a figura nas fotos, a resistência de seus pais em falar sobre o passado. Tudo parecia interligado por um fio invisível de horror que atravessava gerações. A figura nas fotos não era uma coincidência. Ela estava ali por um motivo. E agora parecia estar voltando. Eu preciso saber mais, disse Maria, a voz urgente. Preciso entender o que essa coisa quer. Maria, me escute. A voz de Elisa tornou-se mais firme. Você precisa se afastar dessas fotos. Quanto mais você olhar para elas, mais perto essa coisa vai chegar de você. Destrua-as, antes que seja tarde demais. Eu não quero perder você como perdi Daniel. O medo cravou suas garras em Maria. Destruir as fotos parecia ser a coisa sensata a se fazer, mas ela não conseguia se afastar da curiosidade e da necessidade de entender o que estava por trás daquilo tudo. Por que a figura se aproximava? O que queria de sua família? E mais importante, o que havia acontecido com Daniel? Eu vou descobrir a verdade, tia. Maria respondeu, sua voz decidida. Não, Maria, por favor, não faça isso. Você não sabe com o que está lidando. O desespero de Elisa era evidente. Antes que Maria pudesse responder, a ligação caiu. Tentou ligar de volta, mas não conseguiu contato. Algo dentro dela já sabia que não haveria mais volta. Ela estava profundamente envolvida no mistério, e a busca por respostas era agora inevitável. Maria largou o telefone e voltou seu olhar para as fotos espalhadas pelo chão. A figura nas imagens parecia agora ameaçadoramente próxima, como se soubesse que ela estava desafiando o aviso de sua tia. Ela respirou fundo e pegou a primeira foto novamente. Desta vez, ao olhar, sentiu uma leve mudança no ar ao seu redor. Algo estava se movendo. De repente ouviu passos suaves arrastados ecoando pelo corredor. A faca em sua mão agora parecia insignificante diante do que estava prestes a enfrentar. Os passos no corredor pareciam se aproximar, cada um ressoando como um aviso sombrio. Maria estava parada no centro da sala, agarrada à faca, incapaz de se mover, o coração batendo acelerado em seu peito. O som era lento e constante, como se algo estivesse se arrastando, tomando seu tempo, mas certo de seu destino. Finalmente, reuniu coragem suficiente para avançar em direção à origem dos passos. As luzes do corredor piscavam levemente, e um frio cortante atravessava o ambiente. Quando chegou à porta do corredor, Maria sentiu uma presença opressora, como se algo estivesse ali, esperando à espreita. Mas não havia ninguém visível. O corredor estava vazio, exceto pelo eco dos seus próprios passos. Sua mente girava entre o medo e a racionalidade. A cada instante a presença parecia se intensificar, como se ela estivesse prestes a se deparar com algo que desafiaria completamente sua compreensão. Quando chegou ao fim do corredor, respirou fundo e abriu a porta do quarto de seus pais, o único cômodo que ela ainda não havia investigado. O quarto estava exatamente como seus pais o haviam deixado.
A cama impecavelmente arrumada, os livros no criado mudo, o leve perfume de lavanda ainda impregnado no ar. Mas algo parecia fora do lugar. O espelho antigo na parede refletia o quarto de maneira distorcida, as sombras das cortinas se alongando de uma forma não natural. Maria deu um passo hesitante para dentro. O espelho capturou sua atenção imediatamente. Ela se aproximou, sua imagem tremeluzindo à medida que o medo crescia em seu peito. Quando olhou mais de perto, o reflexo parecia diferente. Ao fundo, algo se movia nas sombras. Não era sua própria silhueta, mas outra forma, escura e contorcida, quase humana, mas não inteiramente. Ela piscou e por um breve momento, o reflexo de seu irmão Daniel apareceu atrás dela. Maria deu um grito abafado e se virou, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, exceto pela presença esmagadora que parecia se acumular ao seu redor. Ela voltou seu olhar para o espelho, e agora o reflexo de Daniel estava fixo, estático, como uma fotografia, com os olhos fixos nela, como se estivesse tentando dizer algo. Daniel? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro. O reflexo de Daniel não se moveu, mas algo no ar mudou. Maria sentiu uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Suas mãos tremiam. O quarto parecia se distorcer ao seu redor. Era como se ela estivesse na borda de algo, de uma verdade que sua mente ainda não conseguia conceber. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, sentiu um puxão violento. Algo invisível a segurou pelo braço e a empurrou contra o espelho, seu rosto a poucos centímetros da superfície fria. Ela tentou se soltar, mas a força era imensa. Seu reflexo parecia se fundir com o de Daniel, e por um instante ela teve a sensação de que estava prestes a ser sugada para dentro do espelho. Em pânico, Maria lutou com todas as suas forças, até que o aperto misterioso se afrouxou. Ela caiu no chão, ofegante e em choque. Quando olhou para o espelho de novo, o reflexo de Daniel havia desaparecido, substituído pela figura sombria que ela havia visto nas fotos. Ela estava mais perto, à beira de se manifestar completamente no mundo real. Tremendo, Maria se afastou do espelho e saiu do quarto. O corredor agora parecia mais longo, mais escuro, e os passos atrás dela continuavam, agora mais nítidos. A sensação de estar sendo perseguida era sufocante. Desesperada, Maria correu para a sala e pegou todas as fotos novamente. O rosto da figura, agora inconfundível, estava em cada uma, como se tivesse sido um convidado invisível em sua vida desde o início. Lembrou-se das palavras de sua tia-avó. Destrua as fotos. Mas Maria hesitava. Sentia que havia uma conexão entre as fotos, o desaparecimento de Daniel e aquela entidade sombria. Destruí-las poderia encerrar o ciclo, ou impedir que ela descobrisse a verdade. Ela fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. E então, uma lembrança perdida emergiu. Algo que ela havia esquecido por anos. O dia em que Daniel desapareceu. Era um dia ensolarado, e eles estavam brincando no jardim. Ela se lembrava de estar feliz, despreocupada, quando seu irmão apontou para algo ao longe, no limite da floresta atrás da casa. Ele falava sobre um amigo, que o chamava para brincar. Na época, Maria pensou que ele estava inventando, como as crianças fazem. Mas agora ela lembrava claramente. A figura sombria estava lá, nas sombras das árvores, chamando Daniel. Não, murmurou, a revelação esmagadora. Daniel não havia simplesmente desaparecido. Ele havia sido levado. Sua mente voltou às fotos. O que quer que fosse aquela figura, ela estava perseguindo sua família há anos. Era uma presença constante, um predador que se alimentava de suas vidas, pacientemente esperando o momento certo para atacar. Maria decidiu que precisava confrontar o que quer que fosse aquilo. Ela não podia simplesmente destruir as fotos sem entender o que estava enfrentando. Pegou uma das imagens e examinou cada detalhe, na esperança de encontrar algo que não havia visto antes. Foi quando notou um detalhe que havia passado despercebido. A figura estava sempre perto de uma árvore específica. Uma árvore que ela conhecia muito bem. O velho carvalho no fundo do jardim. O mesmo lugar onde Daniel havia apontado naquele dia. Sem hesitar, Maria pegou uma lanterna e saiu de casa. O vento estava mais frio do que o normal, e o céu nublado parecia pesar sobre ela, como se a noite estivesse se fechando ao seu redor. Caminhou até o carvalho, sentindo uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que, de alguma forma, a resposta estava ali. Ao chegar à árvore, Maria iluminou o tronco com a lanterna. O carvalho era antigo, as raízes grossas e sinuosas se espalhando pelo solo como dedos gigantes.
Ela andou ao redor da árvore, tentando encontrar algo que confirmasse suas suspeitas. E então viu. Havia uma pequena abertura nas raízes, um espaço que parecia um esconderijo. Ajoelhando-se, Maria usou as mãos para cavar a terra solta ao redor das raízes. Suas unhas quebravam e suas mãos ficaram sujas, mas ela não se importava. Algo a chamava para continuar. Uma voz interior dizendo que a verdade estava enterrada ali. Depois de alguns minutos de escavação frenética, seus dedos tocaram algo sólido. Com cuidado, ela puxou o objeto da terra. Era uma caixa de madeira, velha e desgastada pelo tempo. Maria abriu a caixa com mãos trêmulas, o coração disparado. Dentro da caixa havia várias fotografias antigas, todas de sua família. Mas essas eram diferentes. A figura sombria não estava nas sombras. Ela estava claramente visível em todas as fotos, ao lado de sua família, como o espectador sinistro de cada momento feliz. E em uma das fotos, Maria viu o que temia. Daniel, ao lado da figura sorrindo, como se estivesse feliz em ser levado. Ao fundo da última foto, a mesma árvore onde Maria agora se encontrava. Ela finalmente entendia. A figura havia levado Daniel, e estava de volta para completar o que começou. Ela não estava apenas observando, estava caçando. O vento soprou mais forte, e Maria ouviu um sussurro familiar no ar. A presença que antes só existia nas fotos, agora estava ali, com ela, real e tangível. Maria se levantou lentamente, sentindo o olhar da entidade sobre ela. As fotos antigas caíram. Maria estava imóvel, seus olhos fixos no espaço vazio entre as árvores. Ela sentia a presença obscura crescendo, tomando forma ao seu redor. O vento cortante uivava entre os galhos, mas não era o som natural da noite. Era algo mais profundo, como se uma força invisível estivesse chamando por ela. Sua mente estava em caos. As fotos, o desaparecimento de Daniel, a figura sombria que há tanto tempo espreitava sua família. Agora tudo fazia sentido. O que antes parecia um mistério insolúvel, revelava-se como parte de um horror muito maior do que Maria poderia ter imaginado. A entidade não era apenas uma aparição. Era uma presença ativa, predadora, que vinha se alimentando da vida de sua família por gerações. E agora estava ali, diante dela. A lanterna em sua mão tremeu ligeiramente. Maria olhou em volta, sentindo os olhos invisíveis sobre ela, como uma fera aguardando o momento perfeito para atacar. Ela sabia que fugir não era uma opção. Algo lhe dizia que dessa vez, o confronto era inevitável. A caixa de madeira ainda estava aberta no chão, as fotos espalhadas pela terra úmida. Cada imagem contava a história da perseguição da entidade, da sua fome interminável por suas vítimas. E Maria era a próxima. Ela se aproximou da árvore, onde havia encontrado a caixa, seus pensamentos fervilhando com as lembranças que agora faziam sentido. Foi ali que Daniel desapareceu. Foi ali que ele se rendeu àquela figura sombria, pensando que era seu amigo. E agora, Maria estava de volta ao mesmo ponto, enfrentando o mesmo destino. A escuridão ao redor dela começou a se mover. As sombras, antes imóveis, pareciam ganhar vida própria, dançando em torno do velho carvalho. Maria apertou a lanterna contra o peito, seu coração martelando com força. As sombras se fundiram, formando a silhueta da entidade. Desta vez, não estava distante. Estava ali, de pé diante dela, a poucos metros de distância. Seus olhos buscaram um rosto na escuridão, mas tudo o que viu foi uma forma disforme, um vazio que parecia devorar a própria luz. A entidade não precisava de feições. Sua presença era o suficiente para transmitir o terror puro que Maria sentia. "O que você quer de mim?" Maria perguntou, a voz saindo mais frágil do que pretendia. O silêncio que seguiu foi insuportável. A entidade não respondeu, mas deu um passo em direção a ela. Cada movimento era como se o ar ao redor fosse cortado, arrancando pedaços de sua coragem. Maria sentiu um frio tomar conta de seu corpo, tão intenso que seus dedos começaram a perder a sensibilidade. Ela precisava agir, mas o quê? Como lutar contra algo que ela mal entendia? Foi então que se lembrou das palavras de sua tia-avó. Quanto mais você olhar para as fotos, mais perto essa coisa vai chegar de você. As fotos eram a chave. De alguma forma, elas estavam conectadas à entidade, ligando a sua família. Se ela destruísse as fotos, talvez pudesse quebrar o ciclo. Sem pensar duas vezes, Maria se ajoelhou e começou a reunir as fotos espalhadas pelo chão. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las. A entidade estava mais perto agora, a poucos passos de distância. Ela podia sentir o peso de sua presença sobre seus ombros, como se a escuridão estivesse prestes a engoli-la.
Quando finalmente segurou todas as fotos, Maria sacou o isqueiro do bolso de seu casaco. Seus dedos estavam tão congelados que foi difícil fazer a chama acender, mas após algumas tentativas o fogo brilhou na ponta do isqueiro. O calor, embora fraco, parecia uma centelha de esperança no meio daquela escuridão opressora. Ela não hesitou. Colocou o isqueiro contra as fotos e as chamas começaram a se espalhar lentamente, consumindo as bordas de papel. O cheiro de papel queimado se misturou ao ar frio da noite, e por um breve momento Maria sentiu um alívio. Mas a entidade não recuou. Ao invés disso, ela parecia crescer. A escuridão ao redor dela ficou mais densa, mais palpável, como se estivesse se alimentando das próprias chamas. O fogo que antes parecia ser uma solução, agora parecia frágil diante da magnitude daquilo que Maria enfrentava. Não é o suficiente, ela sussurrou para si mesma, desesperada. Então uma ideia surgiu. Não eram as fotos em si que mantinham a entidade conectada, mas algo mais profundo, a árvore. Aquele carvalho antigo onde tudo começou. Era ali que a entidade havia ancorado sua presença, se enraizando na história de sua família. O que Maria precisava destruir era a própria conexão da entidade com a terra. Ela apagou as chamas das fotos com o pé e, no impulso, começou a cavar freneticamente ao redor das raízes do carvalho. Suas mãos rasgaram a terra com desespero, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer objeto que pudesse ter sido enterrado ali, algo que pudesse ser o elo entre a entidade e o mundo físico. O som da respiração pesada da entidade estava agora diretamente atrás dela, mas Maria não olhou para trás. Sabia que se fizesse isso, estaria perdida. Continuou a cavar, os dedos sujos e ensanguentados lutando contra a terra. E então seus dedos tocaram algo duro. Maria puxou com força e de dentro da terra surgiu um antigo medalhão de prata coberto de lama e poeira. O objeto parecia pulsar com uma energia sombria, como se estivesse vivo. Ela sabia que era isso. Era o núcleo da conexão da entidade. Com um grito de raiva e medo, Maria segurou o medalhão com as duas mãos e o lançou contra uma pedra próxima. O metal quebrou com um som alto e estridente, e naquele momento, a atmosfera ao redor mudou. A entidade soltou um uivo agudo, um som que fez os ouvidos de Maria doerem. As sombras começaram a se desfazer, como fumaça sendo dispersa pelo vento. A presença opressora que a cercava parecia se desintegrar lentamente, à medida que o medalhão quebrado perdia seu brilho maligno. O vento parou de repente. O silêncio tomou conta da noite, e a escuridão ao redor do carvalho parecia menos densa, menos ameaçadora. Maria se ajoelhou, exausta, o medalhão quebrado a seus pés. Ela sentia que, de alguma forma, havia vencido. O ciclo havia sido quebrado, a entidade não voltaria. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida persistia. E Daniel? Haveria uma forma de trazê-lo de volta? O preço que sua família pagou pela presença da entidade havia sido alto demais. E agora, Maria estava sozinha. Ela olhou para o céu escuro, as estrelas começando a aparecer entre as nuvens. Talvez algumas perguntas nunca tivessem respostas. Mas ao menos por hora, a caça havia terminado. A madrugada avançava lentamente enquanto Maria permanecia sentada aos pés do velho carvalho, as mãos sujas de terra repousando em seu colo. A sensação de vitória, que por um breve momento havia preenchido seu peito, dissipou-se com o passar dos minutos. O silêncio que agora pairava sobre a floresta não era tranquilizador. Era opressor. Ela olhou para o medalhão quebrado no chão, seus fragmentos refletindo a fraca luz da lanterna. Maria sabia que tinha encerrado algo antigo, uma força que sua família havia enfrentado por gerações. No entanto, a sensação de vazio que a envolvia não deixava espaço para alívio. Algo ainda estava errado. Suas mãos tremiam. O frio da noite parecia mais intenso agora, ou talvez fosse o choque se assentando em seu corpo. Os eventos das últimas horas giravam em sua mente como uma tempestade. As fotos, a entidade, a lembrança do desaparecimento de Daniel e o medalhão. Tudo indicava que a história de sua família estava enredada em algo muito maior, algo que ela havia apenas começado a entender. Com esforço, Maria se levantou. Seu corpo estava pesado, cada músculo gritando por descanso, mas sua mente não permitiria. Ela caminhou de volta para casa, sentindo o peso da escuridão ainda presente, como se a entidade tivesse deixado uma marca permanente naquele lugar. Ao entrar na casa, o ambiente parecia mais vazio do que nunca. As fotos que haviam sido queimadas ou danificadas já não estavam por perto para testemunhar os fantasmas do passado, mas Maria sabia que suas lembranças continuariam assombrando-a. A figura sombria havia desaparecido,
Mas a presença de Daniel, ele ainda estava lá, em algum lugar, perdido entre o mundo real e o desconhecido. Sentada no sofá, Maria pegou uma das poucas fotos restantes, uma imagem dela e de Daniel quando eram crianças, sorrindo despreocupadamente no jardim. Ela segurou a foto com força, o olhar perdido no rosto de seu irmão. Desculpa, murmurou, como se ele pudesse ouvir. O cansaço começou a vencer sua resistência, e seus olhos pesaram. Aquele dia havia drenado toda sua energia. Ela sabia que precisava descansar, mas o sono parecia uma rendição que ela não podia se permitir. Quando finalmente o silêncio a envolveu por completo e o peso do sono se impôs, uma última imagem atravessou sua mente. O sorriso de Daniel, como um reflexo de um tempo que ela nunca mais conseguiria recuperar. E com essa memória, o silêncio finalmente a envolveu de vez. Obrigado por assistir a mais uma história. Se você gostou e deseja ver mais conteúdos intrigantes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Seus comentários e sugestões são muito importantes para nós, então sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões abaixo. Até a próxima, e lembre-se, o mistério nunca dorme. Boa noite.